Muito bem, estamos de volta agora para a correção da questão de número 130 do módulo 13, que tem o seguinte enunciado: não configura fator impeditivo de apresentação, de discussão ou votação de proposta de emenda à Constituição. Não configura fator impeditivo. Cuidado quando as questões vêm rendidas na forma negativa. Não configura, ele quer saber o que não configura. Todos os demais são impeditivos, menos um das 5 opções. Que a proposta de emenda seja a reiteração idêntica de outra proposta de emenda rejeitada em sessão legislativa anterior. Olha, se a proposta de emenda foi rejeitada naquela sessão legislativa, ela não pode voltar a tramitar na mesma sessão legislativa, mas em sessão legislativa posterior, sim. Então, isso não constitui. O projeto de emenda pode ser votado, porque ele foi rejeitado na sessão legislativa anterior. Não poderia ser representado na mesma sessão legislativa em hipótese alguma, conforme preceitua o parágrafo 5º do artigo 60. Então, me parece que a letra A é a opção correta, mas vamos analisar as outras opções. Letra B, que a proposta de emenda seja apresentada à discussão por partido político sem representação no Congresso Nacional. Olha, a proposta de emenda só pode ser apresentada por 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. Portanto, não é possível que o partido político apresente proposta de emenda, pouco importando se ele tem ou não representação no Congresso Nacional. Não vai confundir com propositura de ação direta de inconstitucionalidade, que é outra coisa. Aí o partido com representação no Congresso Nacional pode propor a DIN no Supremo. Letra C, que durante a votação da emenda esteja em curso uma intervenção federal a um Estado membro. Realmente, se tiver em curso intervenção federal, não é possível que a apresentação de proposta de emenda, e as propostas de emenda que estavam tramitando têm tramitação suspensa até que o país retorne ao chamado estado de normalidade constitucional. Letra D, que a proposta tenha por objeto a criação de novos casos de prisão civil por dívida, além daqueles previstos pelo Constituinte ordinário. Já não há mais casos de prisão civil por dívida e muito menos a possibilidade de uma emenda propor novos, que implicaria na restrição ainda mais da liberdade de locomoção, o que viola a cláusula pétrea. É uma emenda materialmente inconstitucional. Letra E, que a proposta tenha por objeto a criação da pena de banimento para crimes hediondos. Isso implica em violação de garantia individual, uma vez que não haverá pena de banimento em nenhuma hipótese. Então, a única opção cabível mesmo, nessa questão redigida de forma negativa, é a opção A. Ok? Então, 130, opção A. 131. Suponha que um fiscal do INSS investigando uma empresa, a empresa G, encontre violações de 3 leis distintas, lei X, Y e Z, cada qual ensejando uma multa diferente, com base em cada uma dessas leis. Uma semana antes de o fiscal autuar a empresa, porém, o Supremo Tribunal Federal julga 3 processos relativamente a cada uma das referidas leis. A primeira ação, uma ação declaratória de constitucionalidade contra a lei X, foi julgada no mérito improcedente. Bom, se a ação é declaratória de constitucionalidade, a lei X foi julgada improcedente, significa que o Supremo declarou inconstitucional a lei X. Na segunda ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a lei Y, que foi julgada inconstitucional. Então, lei Y também foi declarada inconstitucional. X e Y. A terceira ação, um recurso extraordinário envolvendo outra autarquia federal e uma outra empresa, diferente da empresa G. A lei Z foi tida como inconstitucional. A partir desses dados, assinar a opção correta. Então, eu tenho a lei X e a lei Y declaradas inconstitucionais, a lei X numa ação declaratória de constitucionalidade julgada improcedente e a lei Y numa arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. E a lei Z foi incidentalmente conhecida como inconstitucional, mas a decisão da lei Z não se estende a outras pessoas estranhas àquela relação processual. Como a empresa G não faz parte da relação processual onde a lei Z foi declarada inconstitucional, então a empresa G não é atingida pela decisão que declarou incidentalmente constitucional a lei Z. Então a letra A diz assim: o fiscal está impedido de autuar a empresa G com base em qualquer das leis X, Y ou Z. Não, a Z ele podia autuar, só em X e Y que não pode, dado o efeito vinculante e oponível a todos que reveste a decisão do Supremo em relação às 2 primeiras leis, a X e a Y. Letra B. Se o fiscal autuar a empresa G com base na lei Z,
a mesma empresa poderá pedir diretamente no Supremo nulidade do ato. Não cabe reclamação ao Supremo, porque a decisão que entendeu a lei Z inconstitucional é uma decisão em sede de controle incidental, ou seja, não possui eficácia vinculante, ou efeitos vinculantes, melhor dizendo. Letra C. O fiscal somente pode autuar a empresa G com base na lei Y. Na lei Y não pode. Letra D. O fiscal é livre para autuar a empresa com base em qualquer das leis X, Y ou Z, uma vez que o INSS não foi parte de nenhuma dessas ações, não estando alcançado pelos efeitos dessas decisões do Supremo. Nas decisões X, da lei X e da lei Y, todo mundo é alcançado. E a letra E. As decisões quanto às leis X e Y vinculam também o INSS, mas não a decisão tomada quanto à lei Z. A opção é a correta. É uma questãozinha grande, né, extensa, cansativa, mas fácil, né? Para quem conhece o básico de controle de constitucionalidade, isso é fácil. Então a opção correta é a letra E. Desculpe. Questão 132. Suponha que um servidor público da administração autárquica se depare, num certo processo, com a necessidade de aplicar uma lei cuja constitucionalidade lhe parece duvidosa. Ele entende que o Supremo Tribunal Federal deveria apreciar o tema para pacificar a questão que lhe parece de especial importância. Assinale a única opção em que o servidor teria a chance de ver o Supremo Tribunal Federal se manifestando sobre o mérito da questão que o preocupa. Interessante. Então, o servidor está lá, né, na administração autárquica, aí, de repente, ele encontra um processo, a aplicação de uma lei, mas ele acha que a lei é inconstitucional. Ele é servidor. Aí ele acha que o Supremo tem que declarar a lei inconstitucional. Como é que ele pode fazer isso? O que ele pode fazer? Bom, o servidor não está lá no 103 caput, quer dizer, ele não pode provocar o Supremo no madinho ou qualquer coisa que se equipare. Mas vamos ver o que as opções estão dizendo. Letra A. O servidor pode provocar o STF a analisar a constitucionalidade da lei de modo abstrato, propondo uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não pode, né? O servidor não aparece como legitimado ativo no caput do artigo 103. Só para a gente lembrar, o caput de 103 traz a legitimação ativa possível para a DIN, para a DC, para a DPF, para ação por omissão. Né? Nesse caso não seria ação por omissão. Letra B. O servidor pode provocar o Supremo Tribunal Federal a se manifestar sobre a questão com efeitos para todas as pessoas, propondo ele próprio à Corte uma ação declaratória de constitucionalidade. Também não é o caso. Letra C. O servidor pode pleitear ele mesmo ao Procurador-Geral da República que ajuize uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, mas o Procurador-Geral da República não estará obrigado a propor a demanda. Exatamente. Qualquer pessoa pode ir lá instar junto a um dos legitimados para a propositura de controle concentrado que proponha. Mas esse instar não obriga o legitimado a propor. Não só o Procurador-Geral da República, mas a qualquer um daqueles legitimados. Partido político, com representação no Congresso, a OAB, a Seção Federal da OAB, enfim. Conselho Federal da OAB, qualquer um lá. Presidente da República, qualquer um. Essa me parece a opção correta, a letra C. Vamos à letra D. O servidor deve dirigir-se ao ministro de Estado a que sua autarquia está subordinada, para que este, por intermédio do advogado-geral da União, provoque o Supremo Tribunal Federal a realizar controle de constitucionalidade em abstrato de lei. O advogado-geral da União não está no 103 caput, então isso não é possível. Letra E. O servidor pode requerer ao Ministério Público Federal que proponha uma ação civil pública que tenha como pedido único a declaração de inconstitucionalidade de lei com efeitos para todas as pessoas. A ação civil pública, a questão incidental de inconstitucionalidade, ela é a causa de pedir, né? É o fundamento do pedido. Não produz essa causa de pedir, mesmo que reconhecida pelo juízo competente, não faz coisa julgada, né? Faz coisa julgada a decisão principal que envolve o chamado direito difuso. Né? Então, a opção C é a única opção cabível. Realmente, questão 132, opção C. Ok? Muito bom. Vamos à questão de número 133. O servidor que comete
Ele quer a opção correta, né? 133 a 135 é a opção correta. O servidor que comete ato de improbidade administrativa está sujeito à pena de perda dos direitos políticos. A perda seria uma pena de caráter perpétuo e, portanto, inadmissível no nosso sistema jurídico constitucional. A opção A está errada. Opção B. A condenação do servidor público nas penas previstas para atos de improbidade não prejudica uma eventual ação criminal pelos mesmos fatos. Com certeza, são esferas diferentes e, em princípio, essas esferas não se comunicam e as penas podem se acumular. Perfeito. Opção C, perdão. Junto com a prescrição do ilícito cometido pelo servidor público, prescreve também a ação de ressarcimento pelo prejuízo ao erário advindo do ilícito. Não, você tem prescritibilidade dessa ação, isso sim. Letra D. A administração pode cobrar do servidor aquilo que teve que pagar a terceiro a título de indenização por responsabilidade civil do Estado, mas esse direito de regresso depende de prova que o servidor agiu com dolo no evento danoso, não sendo suficiente a comprovação de mera culpa. Nos casos de culpa também é possível ação regressiva, conforme nós já vimos. Letra E. Para que se caracterize a responsabilidade civil do Estado por prejuízo sofrido por particular, é necessário que se comprove que o dano sofrido por este guarda nexo de causalidade com alguma ação, pelo menos culposa, de um agente público. Para que se caracterize... Não, a responsabilidade civil pode se caracterizar mesmo que o servidor não tenha agido com dolo ou com culpa. Como a gente viu em questão anterior, mesmo que o ato que gerou o dano seja um ato ilícito praticado pelo Estado. Então, a opção E não procede, só ficou a opção B de bola mesmo, a única opção cabível, ok? Então, 133, B de bola. Dá para ir para 134, né? 134, assinale a opção correta, diz assim: a invalidez permanente do servidor público, por qualquer causa, assegura-lhe a aposentadoria com proventos integrais. Não, por qualquer causa não, basta você fazer uma leitura rápida do artigo 40. Não é possível que um servidor público receba mais de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Nas hipóteses de acumulação lícita de cargos públicos, é possível sim. Letra C. Na aposentadoria compulsória, o servidor receberá proventos integrais independentemente do tempo de contribuição? Claro que não. A aposentadoria compulsória aos 70 anos pode a proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Letra D. As vantagens pecuniárias que beneficiam, em caráter geral, todos os integrantes de uma categoria de servidores públicos devem ser pagas também aos servidores desta categoria já aposentados. Não necessariamente, né? Infelizmente não, né? A jurisprudência aponta em sentido contrário. É uma pena, mas essa é a opção correta. E a letra E. Uma vez que o sistema previdenciário do servidor público federal não se confunde com o sistema previdenciário do servidor público estadual, o tempo de contribuição estadual não se conta para fins de aposentadoria em cargo público federal. É claro que todo o tempo de contribuição, inclusive da iniciativa privada, é contável, acumulável. Você passa no concurso público, não importa se você já era servidor público, se você não era, você trabalhava na iniciativa privada, esse tempo de contribuição vai ser computado para efeitos de aposentadoria, exceto para promoção por merecimento, naturalmente. Então, a opção D de dado, ela é correta, corretíssima. Só a D de dado, questão 134, opção D de dado. Ok? Questão 135, ele tem ainda a correta. Nos termos expressos na Constituição Federal, todos os servidores públicos federais estão sujeitos a julgamento por crime de responsabilidade perante o juiz federal, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, conforme a hierarquia do cargo ocupado. A grande maioria dos servidores públicos não tem aptidão para cometer crime de responsabilidade. Só aqueles que efetivamente exercem cargos políticos, sejam eletivos ou não. Letra B. Como regra geral, o provimento de cargos públicos na administração direta e autárquica depende de prévia aprovação em concurso público. Por outro lado, como regra geral, a investidura em empregos em sociedades economistas, em economia mista de empresas públicas, prescinde de concurso. Não, o concurso público vai ser necessário nos dois casos. Letra C. A Constituição Federal expressamente assegura aos servidores públicos que anualmente se faça uma revisão geral de suas remunerações, sendo que a falta da lei que defina esse reajuste constitui omissão inconstitucional. O Supremo já decidiu, enfim, infelizmente nem sempre essa lei é cumprida.
E letra D, mas essa opção está correta, letra C. Letra D, enquanto não regulado por lei ordinária, o direito de greve para os servidores públicos somente pode ser exercido por servidores filiados a alguma associação sindical, isso não faz nenhum sentido. E letra E, é legítimo que durante a apreciação do projeto de lei no Executivo sobre reestruturação de serviço do INSS, os congressistas aprovem a emenda parlamentar estipulando o aumento de vencimento para os servidores incumbidos de novas tarefas criadas pela lei, não porque é lei de iniciativa exclusiva do presidente da República, portanto, não pode ter emenda que implique aumento de despesa por violação do artigo 63, 63, inciso 1. Então, a única opção correta realmente na questão 135 é a opção C. Quer dizer, 133, 134, 135 foram questões bem simples, né? Questões bem imediatas, bem literais, não tem muito o que comentar aqui não. Ok? A gente volta na próxima aula.